Queridos, a paz do Senhor, eu me chamo Edinaldo, sou presbítero do Ministério de Madureira, Campo Nova Descoberta, e hoje eu venho aqui por meio desse vídeo aqui para trazer um versículo, para compartilhar aqui um versículo da Palavra de Deus para a nossa meditação, que se encontra aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 10, verso 10, que diz assim: o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em plenitude, ou seja, em algumas traduções vai dizer em abundância. É bem verdade que esse texto bíblico aqui, esta parábola aqui, né, que Jesus está falando sobre através de uma parábola aqui, que parábola era uma linguagem figurada que Jesus sempre usava aqui. Ele usava essa expressão para... Ele pegava algo daquela época de grande importância e ele trazia como uma ilustração para que o povo entendesse o que de fato ele queria falar, ou seja, ele usava aquela expressão para aplicar ou para ensinar uma verdade. Então Jesus aqui ele está falando através de uma parábola, e a gente vê que há muito tempo muita gente cita este versículo, esta narrativa bíblica aqui, né? Isso tanto cristão como não cristão tem usado essa expressão aqui da Bíblia, mas a gente percebe aqui que muita gente usa essa expressão aqui de forma errônea ou de forma errada, né? Isso por quê? Porque eles trocam aqui ladrão, você vê que Jesus está usando a expressão ladrão por diabo, que na verdade não tem nada a ver com isso. Percebe-se aqui que no capítulo 1, capítulo 10, versículo 10, capítulo 10, verso 1, diz assim, ó: em verdade vos asseguro, não é isso? Aquele que não entrar no aprisco, nas ovelhas, pela porta, mas subir o muro, não é isso? À procura de outra passagem, esse é ladrão e assaltante. Então percebe-se aqui que não tem nada a ver, não é isso, com a figura do diabo, não é isso? Jesus ele está chamando aqui que quem é ladrão e salteador é aquele que procura entrar nisso de outra maneira, nisso pelo aprisco, ou seja, não entra pela porta, mas sim procura entrar, procura subir pelo muro, entrar de outra forma. Então é essa figura que Jesus aqui está chamando de ladrão, não é isso? Jesus ele fala das ovelhas. Quem seriam as ovelhas? As ovelhas seria o povo de Israel, ou seja, seria os judeus, é isso, que vivia ali sofrendo, é isso por causa de quê? Por causa de mercenários, é isso. Quem são os mercenários? Eram os líderes religiosos, ou seja, não vamos intitular como pastor, mas eram mercenários que se preocupavam mais em si próprios, se preocupavam em quê? Em seu sustento, se preocupavam em quê? Em ganhar dinheiro, não é isso? Então, um mercenário, ele contava as ovelhas, assim como também contava o seu dinheiro, contava os seus esforços. Então ele não se preocupava necessariamente com as ovelhas, ele se preocupava em ganhar o seu dinheiro através das ovelhas. Então, em uma situação adversa que viesse a acontecer, isso, em nenhum momento aquele mercenário iria ficar, mas sim ele iria o quê? Iria se mandar, iria abandonar as ovelhas. E a gente vê que um verdadeiro pastor, um bom líder, um verdadeiro líder, né, isso que Jesus se intitula como esse bom pastor, jamais ele iria abandonar suas ovelhas, jamais ele iria trabalhar pensando em dinheiro, pensando em ganhar proveito, não é isso? Através das suas ovelhas. Então Jesus diz que ele é o bom pastor, não é isso? E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então Jesus ele foi o único que deu a vida pelas ovelhas, não é isso? E Jesus disse ali também que havia outras ovelhas. Quando ele diz assim, havia outras ovelhas, Jesus está falando de quê? Dos gentios, que os gentios iriam se juntar aos judeus para formar, não é isso? Um único rebanho de ovelha, não é isso? Para todos ali entrar no aprisco, mas entrar no aprisco pela porta, nisso que a porta era Jesus, ou seja, a porta é Jesus. Não adianta alguém querer entrar, né, isso por outro meio,
né, isso tentar pular muro, pois Jesus intitula esse como ladrão e salteador. Nesse nós temos que entrar pela porta e essa porta é Jesus, ou seja, só Jesus tem a salvação. Não é isso? Eu não sei em que situação você se encontra agora, se encontra afastado, né, se encontra triste por uma palavra, por algo que aconteceu na tua vida, mas deixa eu te dizer uma coisa, eu quero te dizer que Jesus, ele deu a vida por mim e por você, e hoje ele te chama para entrar nesta porta, não é isso? Porque nesta porta que você vai entrar, essa porta se chama Jesus, e nesta porta há cuidado, nessa porta há pasto verde, e nessa porta, não é isso? Você não vai se decepcionar. Jesus, quando nos chamou, ele diz assim: olhai, não é isso só para mim, porque ele diz assim: olhai para o autor e consumador. Quem é o autor e consumador? É Jesus. Então, quando muitas vezes entramos na igreja, né, isso, olhando para outros meios, olhando para outras coisas, ou muitas vezes nos deparamos ou nos topamos com esse cenário, o que é que acontece? A gente se entristece, né, isso, e terminamos o quê? Caindo, se afastando, se entristecendo, cabisbaixo, entrando na caverna. Mas hoje eu te chamo a sair da caverna, a levantar tua cabeça, a recomeçar de novo, né, isso, porque Jesus, ele te chama. Em João 3:16 diz assim: porque Jesus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele te ama, né, isso? E hoje ele te chama. Se você gostou dessa palavra, eu peço que você compartilhe com mais alguém, curte e coloca aí embaixo assim, amém, eu creio, Jesus, e que Deus te abençoe.